Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h04. Bom dia, está começando o CBN Esportes. Hoje, terça-feira, 11 de junho de 2024. Uma terça-feira, às vésperas, né? A poucas horas da retomada do Campeonato Brasileiro. Hoje, alguns jogos serão disputados pela 8ª rodada, entre eles Atlético Goianiense e Corinthians, e vamos repercutir aqui no CBN Esporte. E claro, o Guarani correndo atrás de um novo treinador, a Ponte Preta se preparando para o duelo contra o Novo Horizontino sábado no estádio Moisés Lucarelli. Então vamos de tênis. A brasileira Beatriz Haddad Maia, Bia Haddad, fechou o ranking de tênis da WTA em 20ª do mundo nesta segunda-feira e aguarda a confirmação da vaga na modalidade simples para os Jogos Olímpicos de Paris. De acordo com as regras, os 56 tenistas mais bem classificados da WTA e da ATP até o dia 10 de junho de 2024 carimbam o passaporte. A divulgação oficial da ITF sai até o dia 4 de julho. Ao meu lado ele, com a camisa da Ferroviária, Antônio Lupi. Bom dia, uma boa terça-feira para você, Lupercio. E a macaca, Lupi? Tudo bem, Carlão, uma ótima terça-feira para você também e também para os ouvintes que acompanham o CBN Esportes. A Ponte Preta já começou a preparação para enfrentar um adversário conhecido da macaca, o Novo Horizontino. Mais uma vez, vai enfrentar a Ponte no Moisés Lucarelli. A Ponte precisa da vitória, porque na classificação da Série B, a macaca, ela tem 9 pontos. O Botafogo tem 7, ou seja, são 2 pontos a mais que o primeiro time dentro do Z4. Por isso, a vitória é importantíssima para os comandados do técnico Nelsinho Batista. Jogo duro, jogo difícil, Novo Horizontino empolgado. Aliás, o Novo Horizontino, o terror dos grandes clubes de São Paulo, hein? Foi assim na última rodada contra o Santos, vitória por 3-1. E olha o mercado da bola agitando o interior paulista. O Veloclube confirmou que Guilherme Alves continua sendo o treinador do time para o Paulistão de 2025, apesar do acerto com o Água Santa, que disputa a Série D, depois da saída de Bruno Pivetti no fim de semana. Alves teve o contrato renovado com o Galo Vermelho no fim de maio e a saída para o Netuno é temporária. Ele pega o time de Diadema, que também está no Paulistão, na terceira colocação do grupo A7 da Série D. Até o momento, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas em 7 rodadas. Quero só ver se ele conquistar o acesso com Água Santa, se ele retorna ao Veloclube em 2025. Quero só ver. Vamos para São Paulo, os destaques dos grandes clubes. Gabriel Dudziak. Cercado por polêmicas e incertezas, o Corinthians entra em campo hoje à noite para tentar sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. Às 7h da noite, o Alvinegro enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa. Palmeiras e São Paulo jogam na quinta. O Alviverde negocia as saídas de Luan e Luiz Guilherme antes de enfrentar o Vasco, enquanto o Tricolor se prepara para jogar contra o Internacional em Santa Catarina. Já o Santos espera ter Guilherme e Furche contra o Operário do Paraná na sexta-feira. O Peixão precisa vencer, hein? O Operário já deu mostras do que é capaz aqui em Campinas, diante do Guarani no último fim de semana. LBF, ontem, Antônio Lupi, nós falamos sobre as datas dos jogos das quartas de finais da competição Campinas e Santo André. E na audiência rotativa do rádio, vamos relembrar o nosso ouvinte. Quinta-feira, o primeiro jogo às 7h30. Aqui em Campinas e Santo André. No dia 20, Lupercio, uma quinta-feira, às 7h30, lá no ABC, Santo André e Campinas. E no dia 22, se necessário, um sábado, às 11 da matina, Santo André e Campinas, o terceiro jogo dos playoffs. Lupi, vamos lá para o Guarani. Como é que está a caça a um novo treinador? Olha, Carlão, a caça está muito eufórica.
Boa. Essa é uma palavra. Mas, por enquanto, nada. Sabe por quê? Por quê? Porque os primeiros nomes que foram cogitados alegaram problemas particulares e não estão mais no radar do Guarani, que agora vai reunir novamente os membros do CA para discutir, na verdade, o nome de um novo treinador. Marcelo Cordeiro segue como interino e já começou a preparação para o duelo contra o Avaí na Ressacada, na sexta-feira às 9 horas da noite. E ele tem problemas, porque Douglas Bacelar continua em recuperação, Jefferson é dúvida e Léo Santos, expulso contra o Operário, está fora do jogo. Jogo duro, hein? Jogo duro. O Avaí empatou com a Chapecoense em casa. O Avaí briga pelas primeiras colocações. O Guarani tem essa molezinha na próxima sexta-feira, lá em Floripa. A Ilha da Magia. Série B de Campeonato Brasileiro, 2 jogos completaram a rodada ontem. O Vila Nova venceu o Ceará por 3-2 e chegou à 10ª colocação com 14 pontos. O Sport goleou o Paysandu por 1-0 e encostou no bloco dos 4 primeiros colocados com 15 pontos. Muito equilíbrio, hein? Na Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje aqui nos estúdios, no Complexo EPTV, ele, Fábio Scheibe. O que trazes de boas novas, Fábio Scheibe, direto do Principado de Itu? Fabião, bom dia! Bom dia, Carlão de Freitas. Bom dia, ouvinte CBN. Hoje recomeça o Brasileirão após quase 10 dias de paralisação devido à data FIFA. 4 jogos na noite desta terça-feira, que equivalem à 8ª rodada da competição. Além de Atlético Goianiense e Corinthians, também às 7 da noite tem Juventude e o Lanterna Vitória no Alfredo Jaconi. Às 8 da noite no Newton Santos, no Rio de Janeiro, clássico carioca entre Botafogo e Fluminense. Mais tarde, às 9h30, o Bragantino recebe o Atlético Mineiro no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. O restante da 8ª rodada será realizada de forma total na quinta-feira. Bons jogos nesta terça-feira. Atenção, Corinthians, hein? Lá em Goiânia, diante do Atlético. E você pode participar, nos ajude a realizar aqui o CBN Esportes, a fazer o CBN Esportes através do WhatsApp, o 1991869070, 1991869070. O CBN Esportes comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto. E o homem dos streamings, o homem online é Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h12, nós vamos para um rápido intervalo e na volta tudo sobre a retomada do Campeonato Brasileiro, a preparação de Ponte Preta, a caça do Guarani a um novo treinador. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
Trânsito. 11h14, terça-feira. Thaís Azevedo, bom dia. As ruas, avenidas, estradas da nossa região. Oi, Carlão, ótimo dia para você, bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Norte e Sul tem lentidão por lá, sentido Guarani, na chegada à Rua Engenheiro Carlos Stevenson, desde a Rua Américo Brasiliense. E no sentido Taquaral, o motorista reduz a velocidade na chegada à Avenida Orozimbo Maia. A Avenida Júlio Prestes agora tem lentidão na chegada ao Balão do Bela Vista, somente sentido centro, no sentido Rodovia Dom Pedro, o ouvinte faz um bom caminho. A Avenida Orozimbo Maia tem trânsito carregado pela pista da direita, desde a Avenida Brasil até a Maternidade, por conta de obras ali naquele trecho. Pela pista da esquerda, motorista perde tempo somente nos semáforos. Quem segue ali pela Avenida Barão de Itapura, excesso de veículos da Rua Doutor Delfino Sintra até a Avenida Brasil. No restante da via, o ouvinte vai fazendo um bom caminho. Carlão. Obrigado, Thaís. Diversão pra valer é na Cidade da Criança de São Bernardo. São 30 atrações para a brincadeira da criançada ser completa. Passaporte R$90. Informações e ingressos acesse cidadedacriança.com.br. CBN Esportes Campinas. Onze horas 16 minutos. Antônio Lupe, e a galera, hein? Está participando conosco. O corintiano está preocupado. Hoje tem retomada do Brasileirão. Contra o Dragão, hein? Contra o Dragão. O Bugrino preocupado também pela ausência de treinador, a situação na Série B. E o Ponte Pretano não menos preocupado porque está ali, trocando mensagens com a zona de rebaixamento, Lupe. O Ricardo, ele tá falando, ele não mandou o bairro, final do telefone 1585, acho que você vai conseguir respondê-lo com mais propriedade, Carlos, vai. Porque você tem um filho pequeno e leva nos estádios, tanto na Ponte como no Guarani. Sem dúvida. Bom dia, pessoal do Esporte CBN, minha filha tem 14 anos, para o jogo de sábado no Majestoso, ela paga meia entrada? Cara, não é oficial, aí a gente pode até confirmar com a diretoria da Ponte, mas eu acho que 14 anos já paga. Né? Porque, 12 anos, né? Porque a gratuidade é até os 12 anos. Por isso, o meu Arthur, Pedro também, meu sobrinho, eles adoram futebol, eles não pagam. Mas se tem a carteirinha de estudante, paga meia, paga meia. Então, isso. se tem aí o documento comprovando que é estudante, paga meia entrada. Aliás, a Ponte acabou de divulgar o check-in. O check-in, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se fala alguma coisa, não. Mas os valores dos ingressos, mas não, viu, Ricardo? A gratuidade é até 12 anos. A partir dos 14, paga meia com a comprovação de meia entrada de estudante, tá bom? Deixa eu ver aqui. O Carlos de Americana. São Jorge anuncia sua saída do Corinthians e clube fica sem padroeiro. Timão busca outras alternativas para atuar em sua área. O pessoal não tá perdoando nem o São Jorge, né? Não. É claro que foi uma brincadeira aqui. O Carlos Mina, lá de Americana nos abraça, hein, Fábio Scheibe? Ah, é verdade. A Regina, bom dia, Carlão Lupe e Fábio Scheibe. Gostei da camisa da minha querida Ferroviária, Lupe. Semana boa com rodado do Brasileirão. E hoje da Corinthians. Não sei não, viu? Regina, lá no Antônio Ascioli, apesar que o Atlético não venceu em casa no Brasileiro ainda, e o Corinthians não venceu como visitante, ou seja, a qualidade eu não sei se vai ter, mas que vai ser uma briga danada para que as equipes saiam com a vitória, é algo gigante. Quem mandou mensagem pra gente também foi o Sidney. Ele está falando, sabe da onde, Carlos? Da onde? De Campinas mesmo. Legal. Ele falou que hoje o Corinthians vai perder mais uma e o técnico português vai ser demitido. O português é o Antônio Oliveira, né? Oliveira. Acho que não, porque não tem outro no mercado que vai assumir aí essa bomba, né? Porque o Corinthians é uma bomba relógio, né? Rapaz do céu. E o Corinthians, que depois do Atlético Goianiense, tem um clássico contra o São Paulo no domingo, né? Na Neoquímica Arena. Jogo complicado. São Paulo que quebrou o tabu esse ano lá na Neoquímica Arena. Nunca havia vencido. E tem esse duelo complicado no domingo. Ainda falando do Corinthians, acabou a informação do GE. O Corinthians já sabe onde irá realizar o jogo. O Internacional irá realizar o jogo da semana que vem. O Inter que não pode jogar no Beira-Rio ainda. O Internacional confirmou Orlando Scarpelli do Figueirense lá em Florianópolis para o duelo contra o Corinthians. Na quarta-feira que vem a CBF vai confirmar o horário, mas Internacional e Corinthians em Floripa, Orlando Scarpelli.
Floripa, onde tem muito torcedor do Inter, muito torcedor do Grêmio. Eu acho que as duas torcidas são maiores até que Figueirense e Avaí, lá em Florianópolis. No início do programa nós trouxemos aí, né, a reabertura ou a retomada do Campeonato Brasileiro. A data FIFA é um negócio estranho, né? A data FIFA está em pleno vapor e o Campeonato Brasileiro tem rodada hoje, depois tem na quinta-feira. Mas é por conta da paralisação, né? Isso Mas foi tem jogo amanhã. Mas isso foi acertado com os clubes, por conta daquela questão da tragédia lá no Rio Grande do Sul. Na verdade, não era nem para voltar ainda, mas tudo bem. Eles colocaram jogos na data FIFA. Os times falaram ok, então vida que segue. Mas é maluco, né? Não deixa de ser maluco. Então, além do jogo do Corinthians hoje, Fábio Chaves já colocou no destaque, o Juventude recebe o Vitória. Nossa, que jogão com cara de Série B, né? Apesar do Juventude estar realizando uma grande campanha com 12 pontos, com 9 pontos na 12ª colocação. Tem o clássico vovô, hoje no Newton Santos, Botafogo e Fluminense. E esse é bom jogo, hein? Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro briga na parte de cima da tabela. O Bragantino é o 6º colocado com 12 e o Galo é o 10º colocado com 10 pontos. Ô Carlão. Oi! E também para atualizar a Série B de Campeonato Brasileiro, ontem, na verdade hoje, nós temos o fechamento da rodada, né? Tem Mirassol e Goiás, o jogo acontece em Mirassol, partida às 7 horas ontem. O Vila Nova! Ah, Vila! Aliás, que é com uma ajudinha da arbitragem, venceu o Ceará por 3-2, jogaço de bola lá no Oba, no Onésio Brasileiro Alvarenga, e o Sport Recife venceu o Paysandu 1-0, esse jogo lá na Arena Pernambuco. Grande Sport! Se o Mirassol ganhar hoje, assume um lugar no G4 da competição. O Goiás é o vice-líder, né? O América acabou vencendo a Ponte Preta, ultrapassando o Goiás. O Goiás tentando reassumir a liderança e o Mirassol tentando entrar no G4, o que deixaria o Santos fora do G4. Cara, G4. Olha essa Série B, Fabião, o Lupe. O Santos é o 4º colocado com 15 pontos. O Novo Horizontino é o 11º com 14 pontos, diferença de 1 ponto. Que campeonato maluco. O Mirassol tá com 14, né? O Mirassol, deixa eu pegar aqui. Mirassol é o 8º colocado com 14. Se vencer, vai a 17. O Santos abaixa um pouquinho. Mas que campeonato equilibrado, principalmente na parte de cima. Nós temos aí muitos times, né? Por exemplo, você pega a Chapecoense, 13ª colocada, tem 11. O América, que é o líder, tem 18. E aí você pega da Chape para baixo, começa a Ponte Preta, CRB, Paysandu, Botafogo, Ituano, Brusque e Guarani, os times com pontuação muito baixa, a Ponte com 9, o Guarani na última colocação com 4, Brusque com 6, Ituano com 6. Então é por conta desse começo. Mas se você vence duas, vamos pegar aqui, por exemplo, o Paysandu, tem 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Já dá uma colada na parte de cima também, né? Já passa ali provavelmente para a primeira metade da tabela. Mas ano passado, lembra, na última rodada, muitos times ainda brigavam pelo acesso também. Lembra muitos, na última rodada, acho que Mirassol, Novo Horizontino, Vila Nova, ficaram por Sport, um pontinho. Né? Rapaz, que campeonato maluco. E diante desta situação, eu acho que até a linha de corte, a gente sempre fala em 45, mas ultimamente a Ponte escapou com 41 ano passado, né? 41 pontos, 42. Talvez ela diminua um pouco, deve permanecer aí na faixa dos 40, 43 pontos. Mas tem muita coisa para acontecer. Muita coisa, estamos apenas na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. 11h23, vamos para São Paulo. Gabriel Dudziak tem notícias do Santos, o turbulento Santos, o Palmeiras se preparando para o Brasileirão, Dudu vai voltar, o São Paulo também aí de olho no Brasileirão e o Corinthians que volta hoje, enfrenta o Atlético Goianiense lá no Antônio Ascioli. Em meio a uma grande crise institucional, com quebra de contrato com a patrocinadora, saída de dirigentes, atraso de salários e possível negociação do novo goleiro titular, o Corinthians entra em campo nesta terça-feira pelo Campeonato Brasileiro. Às 7 horas da noite, o Alvinegro encara o Atlético Goianiense fora de casa. Como dito, o goleiro Carlos Miguel é dúvida para a partida, já que pode deixar o clube a qualquer momento, dado o interesse de equipes inglesas e a baixa multa rescisória para a negociação. Já o lateral direito Fagner, lesionado, e o zagueiro Torres, com a seleção equatoriana, são baixas certas. Desta forma, os corintianos devem ser escalados da seguinte maneira: Carlos Miguel ou Matheus Donelli, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká e Hugo, Ranielli, Breno Bidon e Rodrigo Garro,
Igor Coronado, Wesley e Yuri Alberto. O Palmeiras joga na quinta-feira em casa contra o Vasco da Gama, mas ao mesmo tempo vê o mercado de transferências agitado com as prováveis saídas de 2 jogadores. O zagueiro Luan tem negociações avançadas para deixar o clube rumo ao Toluca, do México, enquanto o atacante Luiz Guilherme viajou para Londres, onde deve fazer exames médicos antes de assinar com o West Ham. O técnico Abel Ferreira aguarda o desfecho das negociações, pois Luan tem chances de atuar na vaga de Gomes, que está com a seleção paraguaia que disputa a Copa América. O volante Richard Rios é outro desfalque no período. O São Paulo também joga na quinta, no caso contra o Internacional no estádio Heriberto Rios, em Criciúma. Em razão da Copa América, o tricolor não terá o goleiro Rafael, o zagueiro Ferrarese e o volante Bobadilha, que estão com as respectivas seleções, mas contará com a volta do lateral direito Igor Vinícius e do atacante Luciano, que cumpriram suspensão. Fora das 4 linhas, o clube anunciou um contrato de patrocínio com uma empresa de planos de saúde. A companhia irá estampar sua marca na barra traseira do uniforme. Já o Santos se prepara para jogar na sexta-feira contra o Operário de Ponta Grossa, no Paraná. O Peixe tentará a recuperação após 3 derrotas seguidas na Série B e, para tanto, espera contar com os retornos dos atacantes Furche e Guilherme. Ambos se recuperam de lesões, foram ao gramado nesta segunda-feira e podem ganhar alguns minutos em campo, seja começando o jogo ou sendo opções vindas do banco de reservas. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Daí, Gabriel Dudziak, Santos joga na sexta, São Paulo e Palmeiras na quinta, mas hoje tem Corinthians, Fábio Chab. O técnico Antônio Oliveira tem dúvida no gol. Carlos Miguel, em processo de acerto aí com o Nottingham. A delegação do Corinthians chegou em Goiânia e o Carlos Miguel foi criticado pela torcida, alguns xingamentos direcionados ao goleiro corintiano. Matheus Donelli teve o contrato renovado. Não sei não, se hoje já não começa a era Donelli no gol do Corinthians. Ah, mas é o mais sensato, né? Pôr o Donelli no lugar do Carlos Miguel. O Carlos Miguel, com toda essa negociação que está rolando, todo esse imbróglio devido à saída para um time da Inglaterra, junto com a saída da patrocinadora no mesmo dia, foi aquele vendaval de informações, e hoje seria até melhor para o próprio jogador, para o Corinthians, ele não atuar, o Donelli já assumindo essa condição de titular do Corinthians. Um jogo de 6 pontos hoje para o Corinthians, né? Jogo direto na luta contra o rebaixamento. O Timão é o 17º, tem 5 pontos ganhos. O Atlético Goianiense é o 18º com 4. Uma vitória do Goianiense empurra ainda mais o Corinthians para a zona de rebaixamento. Já está na hora do Corinthians se mexer, porque senão começa a ficar tarde daqui para frente. E é inevitável não relacionar a crise externa com a crise interna. Sem dúvida. O time em campo está sem confiança também e está meio perdido, sem rumo, né? Vamos ver se hoje começa uma retomada do Corinthians. Mas o presidente falou que o Carlos Miguel tá treinando tudo normal, que não recebeu nada. Por que vai colocar o Donelli, então, no gol? Então. Então foi factoide tudo isso que aconteceu? Não, foi o presidente que falou, factoide não. Então. Aliás, a entrevista... E ele tá com a Ele delegação. tá querendo esconder alguma coisa que não existe? O que aconteceu foi o seguinte, a delegação... Não, mas é a pergunta, se o Carlos Miguel viajou para Goiânia, o presidente disse que não tem nada. Então aí vem o Donelli no gol, então aí você pega a entrevista do presidente, amassa e joga tudo no lixo. Mas falar pra você, boa parte da entrevista pode fazer isso, porque, nossa senhora, como foi evasivo o presidente corintiano. Aconteceu o seguinte, o Corinthians desembarcou lá em Goiânia e no trajeto, né, dos jogadores do aeroporto até o ônibus, alguns os jogadores, né, o Carlos Miguel, aliás, ele foi xingado por alguns torcedores que estavam presentes, mercenário, aquelas coisas que a gente sabe, né, quando o torcedor tá ferido, tá magoado. De repente, diante desse fato, o técnico Antônio Oliveira pode até pensar em poupar o Carlos Miguel e colocar o Matheus Donelli. E o Matheus teve o contrato renovado. Agora, resta saber se o Matheus Donelli ele tem condições de assumir a titularidade, porque o Carlos Miguel ele ficou esquentando um banco do Cássio um ano e meio por aí, ganhando casca e tá numa fase madura, tanto é que é o capitão do time em algumas partidas. Será que o Matheus Donelli tem essa cancha toda para assumir a meta do Timão? Se pensar bem, ele é o substituto direto do Cássio, né? Porque o Carlos Miguel ficou um mês aí, né? Jogando poucos jogos, mas ele vai ser o substituto direto depois da dinastia do Cássio aí, o Donelli então assumindo agora. O Carlos Miguel deve ser negociado, não é nem questão de ser negociado, não, é questão do pagamento da multa, que para times europeus, times ingleses é irrisória, né? 4 milhões de euros
para esses times não faz nem cócegas, então já tem algo apalavrado do Carlos Miguel, só está esperando o início da janela também, e pode ser que nem jogue ainda pelo Corinthians, o que seria o mais aconselhável. Só para fechar a escalação do Corinthians, Carlos Miguel ou Matheus Donelli, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká, Hugo Ranielli, Breno Bidon, Igor Coronado e o Garro, Wesley e Yuri Alberto. O Atlético, Ronaldo... Encontro, hein? Wagner Love. Hoje. Isso então, Ronaldo, Maguinho, Alex Vinícius, Adriano Martins, Guilherme Romão, Lucas Cal, Raudinei, Baralhas e Shailon, Luiz Fernando e Wagner Love. Ataque bom do Atlético. Luiz Fernando é um cara que faz muitos gols. Wagner Love fez gol contra o Vitória agora. Contra o Vitória, mas assim, fez gol também no Goiano, voltou a marcar agora contra o Vitória. Tá quarentão, né? Mas é um bom jogador, tem que ficar de olho. Fica alerta. 11 horas 13... 13? O quê, ô louco? 13 11 horas 31. 30 minutos. Nós vamos para o repórter CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Repórter CBN. Terça-feira, 11 de junho de 2024. A inflação oficial do país subiu 0,46% em maio. O resultado representa aceleração de 0,08 ponto percentual na comparação com abril. A alta foi puxada pelos preços dos alimentos e das bebidas, que avançaram 0,62% no período. A batata inglesa teve o maior impacto individual sobre o IPCA. Segundo o IBGE, a tragédia climática no Rio Grande do Sul já começa a mostrar os impactos na economia brasileira ao contribuir para o avanço do indicador. No ano, a inflação acumulada chega a 2,27%. Chega a 175 o número de mortes causadas pelos temporais no Rio Grande do Sul. Mais 2 corpos foram encontrados nas cidades de Teutônia e Agudo. As vítimas ainda não foram identificadas. Em todo o estado, 38 pessoas permanecem desaparecidas. Símbolo de Porto Alegre, o mercado público vai reabrir parcialmente na sexta-feira, depois de ficar fechado por mais de um mês. O local foi afetado pela cheia do Guaíba. Um esquema fraudulento de vendas de cobre que somaram 7 bilhões de reais é alvo de uma operação da Receita Federal. A ação ocorre em São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina e Pará. 31 empresas são fiscalizadas. Numa ação anterior, foi constatada a emissão de notas fiscais fraudulentas, além de identificada a compra de produtos de origem ilícita. O vice-presidente do Malawi está entre as 10 pessoas que morreram num acidente de avião. A informação foi confirmada pelo presidente do país pouco depois da descoberta dos destroços. A aeronave militar estava desaparecida desde ontem. No momento do pouso, havia pouca visibilidade na região. No horário de Brasília, 11 horas 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas.
11h34. Você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp 19991869070. Antônio Lupe. Manda um abraço pro Derivaldo, que sempre participa com a gente, torcedor do Palmeiras, mas tá falando que o Corinthians vai cair, hein? Bom dia, povo abençoado. Bom dia, Derivaldo. O Wagner, que não é um love, mandou mensagem aqui pra gente também falando que hoje dá Dragão, hoje dá Atlético. 3-0 pra cima do Timão. Não deve ser torcedor do Corinthians, provavelmente, né? Quem mandou mensagem também foi o Carlos do Jardim Garcia. Tá falando que ninguém quer assumir o Guarani. Desesperadora a situação do Bugre. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque o Guarani tentou alguns treinadores, não conseguiu, e hoje uma nova reunião para tentar chegar num senso comum em relação a um nome para comandar a equipe. E quem mandou mensagem também foi o Eduardo. O Eduardo é torcedor da Ponte, falando sobre o encontro do pai com o filho no próximo sábado no Majestoso. E ele tá achando que ninguém vai sair contente. O empate vai ficar bom para as duas equipes. Falando que a Ponte vai empatar com o Nelsinho, o Eduardo vai empatar com o Novo Horizontino. E ninguém vai sair feliz. E ninguém vai pagar a aposta. Jogo difícil, né? Jogo difícil pra Ponte. Novo Horizontino hoje tem uma equipe muito sólida. Vive um momento melhor, até sonha com o acesso, né? Tem um propósito diferente dentro da competição que a Ponte Preta briga lá nas primeiras, na primeira página da Série B, enquanto a Ponte está ali, né? Tentando chegar a uma situação intermediária, mas não consegue, né? Não consegue emplacar aí 2 vitórias consecutivas. Deixa eu mandar só um abraço aqui pro Éder, que mandou mensagem pra gente. Bom dia, amigos. Manda um parabéns pra minha filha, que faz 8 anos hoje. Legal. É a Elisa. Parabéns, Elisa. Ela é filha do... Deixa eu pegar o nome dele aqui mesmo. Do Éder. Parabéns, Éder. viu? Felicidades, tudo de bom. Éder, nome de craque. 11h36, então vamos lá. Vamos começar a desenrolar as nossas equipes. Vamos começar pelo Guarani. Vamos. Está numa situação um pouco mais complicada, vive aí esse momento de captura de um novo profissional, um momento turbulento também nas 4 linhas. Lupe, e esse Bugrão, hein? Vamos lá, Carlão. O que aconteceu depois da derrota pro Operário? O jogo aconteceu no sábado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. No domingo, a diretoria do Guarani anunciou a demissão do técnico Júnior Rocha e já começou a procurar um novo profissional para assumir o comando técnico da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. É importante a gente destacar. O Júnior Rocha foi o 3º treinador do Guarani só em 2024. Ficou à frente do comando técnico da equipe durante 38 dias. Em 7 jogos conseguiu apenas uma vitória. A diretoria tentou alguns profissionais, tentou aí o contato com o Anderson Moreira, não conseguiu, ele alegou problemas particulares, mesma situação de outros profissionais. Guto Ferreira também foi sondado, mas a princípio também está resolvendo aí problemas. Jorginho Campos também, que retornou ao Brasil após um trabalho na Tailândia, também vai esperar um pouquinho para assumir um novo trabalho. Ou seja, ontem alguns nomes que foram cogitados não logrou êxito em um profissional. E hoje os dirigentes vão se reunir para tentar aí buscar aí um perfil, um nome para comandar o Guarani. Quem é esse nome? Confesso, eu não tenho ideia de quais os nomes que serão sugeridos nessa reunião do Conselho de Administração. Enquanto isso, o Marcelo Cordeiro, que foi contratado para ser auxiliar da comissão permanente do Guarani, ele já comandou a preparar a equipe visando o duelo contra o Avaí. O jogo acontece na sexta-feira, às 9 horas da noite, lá na Ressacada. Ou seja, ontem já foi. Hoje, 11h38, ainda tem muitas horas para o dia terminar. Sim. Mas se não tem um nome de consenso, dificilmente o novo técnico vai ser anunciado hoje. E amanhã é o dia D para o anúncio desse treinador, porque ele chega na quinta, vai fazer um trabalho só para o jogo na sexta. Eu tô acreditando, Carlão de Freitas, Fábio Scheibe e ouvinte do CBN Esportes, que o Marcelo Cordeiro vai acabar assumindo a equipe de forma interina contra o Avaí lá na Ressacada. Aí ele tem problemas, porque não tem o Léo Santos, que foi expulso, o Bacelar é dúvida, o zagueiro que já foi desfalque
nas últimas partidas. Tem também o Jefferson, que foi substituído com um problema no duelo contra o Operário e vai passar por exames, já passou por exames, ou seja, o Luan Dias ainda não tem presença certa, então, enquanto a diretoria procura um treinador, o Marcelo Cordeiro tenta resolver esses problemas pensando apenas no jogo contra o Avaí. Ontem, protesto na porta da empresa, que é uma das parceiras do Conselho de Administração e do Guarani. Torcedores de uma torcida organizada foram até a porta da empresa e protestaram. Teve protesto depois do jogo, o torcedor está insatisfeito, o torcedor está pé da vida, e enquanto isso, Carlão, nada de indefinição a respeito do novo comandante. É realmente um 2024 tenebroso, né, com relação ao Guarani. As mudanças terão que ser radicais para o Guarani melhorar na Série B e também melhorar na parte administrativa, né? Um 2023 que foi positivo em alguns aspectos, né? Uma melhora, principalmente a parte financeira. Dentro de campo parecia que a coisa ia desenrolar e houve também, né, alguns tropeços, e aí o Guarani não conseguiu acesso. Aí chega 2024 com a esperança renovada, né, o torcedor bugrino, e está sendo frustrante, né? Um ano muito complicado. Com relação ao novo treinador, Lupe, tem esse jogo contra o Avaí. Não sei se o torcedor vai me entender, mas podemos descartar em termos de pontuação. Mesmo na lanterna do campeonato? Mesmo na lanterna do campeonato. Não que vai descartar. É um jogo que a lógica... Perdível. Um jogo perdível. Isso mesmo, Fábio Scheib. Não que o Guarani possa desperdiçar pontos, mas é um jogo que na projeção é um pontinho ou derrota. Agora, se voltar com os 3 pontos, meu Deus do céu, é festa lá em Viracopos para receber a galera. Porém, depois do jogo contra o Avaí, o Guarani tem um jogo em que não tem negócio a não ser a vitória, que é contra o Ituano. Mas que dia que é esse jogo? Esse jogo, meu caro Antônio Lupe, é dia 18/6, uma terça-feira. Tá, então vamos imaginar que é a logística. Eu não tenho as informações, mas o Guarani joga sexta, volta sábado de manhã. Isso. Chega aqui sábado no início da tarde. Isso. Aí os jogadores não vão treinar no sábado, vão treinar no domingo. Domingo de tarde é a reapresentação. A massagem, a piscina, tá. Aí segunda é o último treino. Vai dar manhã. tempo de fazer algo para um jogo na terça? Então. Só que esse jogo, se for com o Marcelo Cordeiro, com o Danilo Silva, com o Toninho Cecílio, com qualquer um. Com o André Marconato. Com o Ricardo Moisés. Com qualquer outro membro do CA. Qualquer um, com o Washington Melo no comando. Não tem jeito. O Guarani vai ter que vencer o Ituano. Se a gente fala que a partida contra o Avaí ela é complicada em virtude da diferença das equipes, do que o Avaí vem apresentando e o Guarani também, contra o Ituano não tem jeito. Não tem jeito. Então, por isso, dias complicados, dias turbulentos lá pelos lados do Brinco de Ouro. O João Rubio de Campinas, ele faz uma pergunta. É verdade que o Pastana pode voltar? Eu também não descarto mudanças no departamento de futebol. Sim, e olha que já aconteceram mudanças recentemente, hein? Oficialmente, ainda não tem nada. O Guarani não falou nada sobre Pastana. Também não duvido da volta dele, tá? O Futebol Interior acabou publicando uma informação, né? Mas a gente precisa lembrar, a não ser que... É difícil o Guarani a gente responder essa pergunta, Rubio, porque assim, quem que é o principal alvo da torcida hoje? Hoje. Ricardo Moisés, que é o CEO do Guarani, mais que o André Marconato. A não ser que o Ricardo aceite ou eles se acertem, porque a saída do Pastana foi uma coisa, foi um problema ali com o Ricardo Moisés, principalmente aquela questão envolvendo o Derek, lembra? A renovação de contrato, sim. E que depois foi bom pro Guarani porque recebeu uma parte em dinheiro com a venda do jogador pro Atlético Goianiense. E aquele momento houve uma certa... Rusga? Não, conflito de pensamentos. Boa, gostei. Então assim, a não ser que eles se acertem, e aí, vamos começar tudo do zero, ou se não... Será que o CEO Ricardo Moisés vai deixar o clube? Que é o desejo da diretoria? Eu acho difícil. Mas, Lupe, falar a verdade, Fabião e o torcedor do Guarani, se isso acontecer, mostra que o Guarani está completamente perdido. Sem convicção está num labirinto, sem convicção de nada. Sem convicção de nada. Porque o Cecílio chegou junto com o Júnior. Isso, né? Então, o Pastana chegaria, eventualmente, né? Estamos falando hipoteticamente, no lugar do Toninho.
Ou do Danilo Silva. Ou do Danilo Silva. Que Aí seja. um dos dois sairia? Olha que loucura. Loucura. O Toninho tá 40 dias aí. O Danilo Silva ainda tá um pouco. Tá um tempo um pouco maior. Agora, o Toninho chegou agora há pouco. Junto com o Juliano Rocha. Né, deu algumas entrevistas com falas fortes. Senti muita sinceridade no Toninho, nas declarações dele. Sabe? Seria aquela coisa, como que é uma nau à deriva. Ó, o Edivaldo mandou aqui. Meus amigos, o Guarani precisa de jogadores bons, que tenham vontade, que tenham raça e que também não tenham medo de ganhar. No momento, não é o técnico o defeito do Guarani. Esse time que o Guarani tá, nem o Abel Ferreira faz ele ganhar. É a opinião do nosso ouvinte, o Edivaldo. O outro ouvinte mandou mensagem aqui, ó, pra colocar o João Paulo, ponta esquerda, que tá treinando a base. Na verdade, o João Paulo, ele é dos Bugrinhos, né? Então, assim, ele nem é da base. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Luiz. Mas, assim, entende de bola, viu? Se chegar lá pra... Entende muito de bola. Poderia jogar, né? Poderia jogar. Melhor, Mas aí, você falou desse jogo contra o Avaí, Carlão, que é um jogo em que o Guarani pode pensar até em derrota. Eu discordo do amigo. Fique tranquilo. Sabe por quê? Por quê? Porque tá muito... A situação dos jogadores tá uma situação cômoda, pelo menos eu sinto isso, mas acho entendeu? que, por exemplo, não é que o Guarani pode se dar ao luxo de ser derrotado. É um jogo em que a tendência elenco de coluna por elenco, 1, campanha por isso que campanha é o Agora, Avaí. o outro Ok. contra o Ituano, pra mim, é o jogo vale todos os pontos. Mas é isso que o ouvinte mandou. Pode chegar qualquer treinador aqui. Não Com adianta esse isso. time não vai dar certo. Não vai. O time não deu a tradicional liga. Não, os jogadores são abaixo. E os critérios utilizados não foram É os por isso idea- que a gente o- tem que os criticar certeiros. a diretoria, criticar quem foi ao mercado contratar, porque, com todo respeito aos jogadores, são jogadores abaixo do Guarani, abaixo da competição. São jogadores que não têm a capacidade. Às vezes os torcedores falam, raça, luta, entrega. Cara, sinceramente, não tá faltando isso pro Guarani. Eu assisti o jogo contra o Operário. Os caras lutaram, os caras suaram sangue. O Guarani Começou conquistou até melhor. o Guarani conquistou o empate nos últimos minutos, né? Devido à luta, devido à entrega. Agora, tecnicamente, esses caras não têm capacidade. As reposições foram muito abaixo. Você perde um Bruninho, você perde um Derek, você perde um Bruno Mendes, né? De qualquer maneira, você perde um Bruno José, e aí você repõe, com todo respeito, mas com o Reinaldo, com o Ayrton, com o menino Marlon. A gente fala Quem mais, tanto. Lupe? Vai, me lembra aí. Quem Luan mais que Dias, tem? que não jogou O até Luan Dias, agora, que não Camacho, consegue jogar. Cabral. Quem mais? Camacho. O Matheus Barbosa e Matheus Bueno formaram um casamento quase que perfeito no meio-campo. E esse ano a reposição foi abaixo. O Camacho. Você quer um exemplo? Eu não tenho informação se está machucado. Acredito que não, porque eu vi ali fotos do Guarani no treino. O menino Lucas Araújo, ano passado, não era um reserva que entrava e mudava a história do jogo, jogava ali, tava sempre. Matheus Barbosa, que foi pro Botafogo, o Guarani perdeu. Hoje o Guarani não tem um volante como o Matheus Barbosa. E o Matheus Barbosa, ele fazia o Matheus Bueno jogar. Assim como esses jogadores que eu citei, Bruninho, Bruno José, o Bruno Mendes e tal, esses caras, eles potencializavam outros jogadores que não têm tanta condição técnica. Se pegarmos o João Vitor 2023, cara, o João Vitor ele foi essencial naquela campanha de crescimento do Guarani. E hoje, devido também à falta de qualidade dos companheiros, ele não consegue jogar. Sim. Ele não consegue jogar. Ou seja, as reposições foram muito aquém, muito abaixo. Quem é o analista de mercado, quem é o cara da contratação, foi muito mal. Por isso que as críticas elas têm que ser direcionadas à diretoria. Jogador tem culpa? Tem também. Treinador tem culpa? Tem também. Mas a fatia do bolo desse 2024, ela vai para a diretoria. Um time muito mal montado, as peças de reposição muito abaixo das que saíram ano passado. Vamos pegar um exemplo. Eu já falei desse jogador aqui, você até esqueceu dele, mas vamos voltar. A gente tá falando a mesma coisa que a gente falou na semana passada. Sim. Vamos pegar um exemplo. Ele nem tá aqui mais. O Helder, lateral esquerdo, veio do Criciúma. Helder, contratado mal. para disputa do Campeonato Paulista. Beleza, sem problema nenhum. Jogador com mais de 100 jogos pelo Criciúma, um jogador que tem aí, na visão dos analistas, né, dos treinadores que passaram, não, é um jogador que vai vir para ajudar. Ok? Sem problema nenhum. É um jogador que já fez muito pelo futebol, pelos times por onde passou. Só que hoje, gente, ele saiu do Guarani e foi pro Remo. O Remo joga o quê? Série C. Série C. Ele não entrou. Não consegue jogar. Ele não joga.
no Remo. É. Ele foi reserva na derrota do Remo pro São Bernardo dia 9. Que dia que foi dia 9? Foi sábado, né? Isso. Tá aí. Se não serve pra jogar, se é um jogador que não é titular num time de Série C, você imagina um time de Série B. Porque eu tenho uma convicção. Existem jogadores de Série A, Série B, existem Série C. jogadores de Série B, existem jogadores de Série C, existem jogadores de Série D. Sim, sim. E tá aí o problema, né? A gente fala tanto dessa janela dia 10 aí, mas os jogadores vão estar disponíveis no mercado, vão ser jogadores que não estão... E até lá, 5 jogos, que enumeramos 5 ontem. jogos, sim. E dentro desses 5 tem o jogo... E por incrível que pareça, que o torcedor da Ponte me entenda, desses 5 jogos... Não, da Ponte também, porque então tá eu vou citar. Destes 5 jogos, o Guarani tem 2 jogos que necessariamente ele vai precisar matar. Que é contra o Ituano em casa e contra a Ponte. Independente se é derby ou não, mas a Ponte é um time que hoje tá um pouquinho melhor que o Guarani, mas em termos de qualidade é o que se equipara. Porque o Avaí é melhor, o Sport é melhor, e o CRB é melhor. Agora, Ituano e Ponte Preta são adversários que o Guarani dá pra encarar. Né? Então, que não só a questão do derby, que representa o derby, mas o adversário, o time Ponte Preta é um adversário vencível. E o Guarani vai ter que, pelo menos esses 6 pontos ele vai ter que fazer. Porque senão, porque contar com pontos contra o Sport, contra o Avaí, contra o próprio CRB, pode acontecer? Pode, mas é pouco provável que isso aconteça. Contra o Ituano principalmente, né? Nossa que briga senhora, direta ali por baixo. Nem se fala. E 6 pontos agora daria 10, né? Que mesmo assim é pouco ainda, né? Já não sai mais do Z4, né, cara? Isso é muito complicado. 11 horas e 50 minutos, vamos dar uma faturada e daqui a pouco a gente volta para falar da Ponte. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. O Ampliar Itaquaral foi entregue e já está pronto para morar. Aqui você encontra a melhor planta com 3 suítes, localização privilegiada, no coração do Taquaral, lazer completo e segurança. Venha conhecer e aproveite as últimas unidades. Acesse ampliaritaquaral.com.br. 11 horas e 53 minutos. Vamos falar do outro filho que tá dando trabalho também, Antônio Lupe. E a Ponte, hein? A Ponte tem um duelo contra o Novo Horizontino. Esse jogo é no sábado, às 5 horas da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta acabou de divulgar aí as informações a respeito dos ingressos, né? O check-in para quem é sócio
já está à disposição e para quem não é sócio, os ingressos já estão à venda. Através do site pontepreta.futebolcard.com, R$40 a inteira, R$20 a meia para o setor de arquibancada, para o setor VIP, R$60 a inteira e R$30 a meia. As bilheterias no Majestoso funcionam a partir de sexta-feira, dia 14, das 11 da manhã até as 5 horas da tarde. Já no sábado, dia do jogo, das 9 da manhã às 6 horas da noite, quando acontece ali o fim do primeiro tempo. A Ponte Preta vai em busca da reabilitação após a derrota fora de casa para a equipe do América Mineiro. Mais um time difícil pela frente, o Novo Horizontino, que na última rodada venceu nada mais, nada menos do que o Santos, jogando no estádio Jorge Ismael de Biasi. O técnico Nelsinho Batista tem um problema para resolver, né? Porque o Gé foi expulso. Na verdade, ele foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo, perdão. Ele está fora do jogo porque ele foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo e fica fora do jogo. Quem também acelera tratamento no joelho para voltar ao time é o zagueiro Matheus Silva, né? Que também foi desfalque na partida contra o Coelho. Tem a situação também envolvendo o Sérgio Rafael, né? Que é outro zagueiro que aos poucos tenta retornar à equipe. E fica essa dúvida de esquema tático, viu, Carlão? Porque o Gé, ele é desfalque. O técnico Nelsinho, ele pode colocar 3 jogadores no ataque, Iago Dias, Novaes e o Regis, e colocar, quem sabe, o Elvis de volta ao time titular. Só que aí sairia daquele plano que ele mesmo revelou após a vitória contra o CRB, de começar com o Elvis no banco e colocar no decorrer das partidas, como aconteceu contra o próprio time alagoano e também contra o América. E olha que quando o Elvis entrou, melhorou um pouquinho, mas melhorou. Então, quem sabe essa mudança de esquema tático do Nelsinho Batista, colocando aí o Elvis no meio campo ou apenas trocando o atacante, né? Saindo o Gé e entrando, por exemplo, o Dodô. O Dodô pode ser, o próprio Renato também. O Beleia entrou mal lá contra o América, né? Não deu certo, né? Não deu. Acho que também é outro que quem trouxe... Com todo respeito. Com todo respeito ao atleta, ao ser humano. Mas também, se repetir as oportunidades daqui pra frente, o que deixou de recado contra o América... Não é legal. Não vai lograr isso. Não vai. Olha, Lupe, sabe que ontem nas minhas resenhas eu debati muito essa situação da Ponte. Opa, estão ligando aqui. Eu creio que o Nelsinho vai entrar com o Elvis. Vai entrar com o Elvis, só que ele não vai abrir mão dos 3 volantes. Ou seja, ele vai mudar até o esquema, de repente, com o Matheus Regis e talvez o Gabriel Novaes, né, como o cara da definição. Apesar do Nelsinho já ter falado do plano que ele tem para o Elvis e de ser um entusiasta do esquema com 3 atacantes. Então eu acho que é a dúvida, é a interrogação que a gente vai tentar desvendar, vai tentar encaixar as peças para este duelo contra o Novo Horizontino. Mas eu acho que ele vai abrir mão do plano que ele tem para o Elvis. E não pode improvisar na direita, né? Tem que voltar o Inocêncio. Mesmo com todos os problemas do Inocêncio, eu acho que ele vai ter que jogar. Mesmo sendo um treinador muito experiente, o Nelsinho deve ser cobrado, né? Acho que será cobrado com o Elvis no banco e fazendo um primeiro tempo um pouco aquém, como foi contra o América Mineiro. Depois da entrada do Elvis, a Ponte Preta até melhorou. Jogando em casa, se caso a Ponte Preta entre sem o Elvis, o time não responda em campo, a torcida vai cobrar bastante a entrada do Elvis. O Nelsinho pode sofrer e pensar nisso também. Né? Se o Nelsinho permanecer com esse esquema, né, com 3 atacantes, mas sem o meia, realmente sem o Elvis, a não ser que as circunstâncias do jogo elas ajudem. De repente a Ponte faz um gol no começo. Já não tem o Gé, né? Também, então é menos um cara eu acho que ele vai renome, né? Ele vai entrar com o Elvis. O ouvinte mandou aqui, ó. Ele errou o primeiro. Ele confundiu. Então eu vou ler só o Carlos. Boa. Por que a mídia campineira não tenta divulgar nomes da base que poderiam ter chances no principal? Vitinho, por exemplo, é melhor que Jefferson? É difícil a gente chegar aqui também e falar que é melhor. Por exemplo, o Ian, lembra do Ian Henrique, que jogou contra o Londrina? Ele foi bem e depois sumiu. Mas uma coisa é base, outra coisa profissional. Então, não dá pra gente também ficar falando de jogador da base toda hora. Na situação que tá o time ainda. Eu acho que precisaríamos até de um simpósio. Eu acho legal
quando as pessoas, os torcedores pedem a base. Eu acho muito bacana, até porque nós em Campinas nós somos clubes reveladores, né? A Ponte com jogadores de defesa, o Guarani com atacantes. Agora, tem que saber qual que é a real situação dos meninos da base. Eles têm condições? Treinador não rasga a nota de 100. A gente pode questionar trabalho e tal, mas o cara ele convive a semana inteira lá com os jogadores, ele observa a base. Você acha, por exemplo, o Júnior Rocha, se o Rafael Freitas tivesse toda a condição do mundo de jogar como titular, ele não jogaria? Eu acho que jogaria. Eu também acho que jogaria. O Vitinho seria titular na esquerda. Isso, eu tô com você. Eu acho que se esses jovens valores estivessem mostrando uma capacidade de jogar no profissional, de não sentir a responsabilidade... E a pressão também, né? Eu acho que eles já estariam, até porque, cara, o Guarani precisa de mudanças, né? E no caso da Ponte é a mesma coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com essa coisa. Põe o menino da base, põe o menino. Não é assim. Não é todo dia que aparece um Luizão, que aparece um Amoroso. Não é todo dia. Então eu acho, às vezes eu fico meio reticente com essa situação. Vamos colocar menino da base. Se não tiver condição, você acaba queimando. Não adianta nada jogar 6 garotos da base nesse time aí. É pior até. Você queima o garoto, né? Queima etapas e atrapalha o rendimento. O JP de Moraes, ele tá sendo bem ácido aqui no palpite, falando que o Jefferson deseja melhoras pro Jefferson, mas se ele não jogar é reforço. E mandar um abraço aqui rapidinho, sei que já tá na hora de encerrar, pro Antônio Wilson, que falou assim: bom dia, CBN, problema de Guarani e Ponte Preta não é treinador, é falta de jogador com categoria. Assino embaixo. 12:00, fechamos, a gente volta às 4 da tarde com a Arena já esquentando os tamborins para Corinthians e Atlético Goianiense, Corinthians, até lá. CBN Esportes Campinas.